Olá pessoal, tudo bom? Vamos ao papo de domingo. Hoje vamos falar sobre a Receita Federal, que está fiscalizando os PIX. Já tivemos aí cliente no ano passado, 2023, sendo fiscalizado com movimentação de PIX e nota fiscal. Então vamos fazer aqui um papo direto sobre alguns cuidados que você deve ter com a Receita Federal e evitar aí multas e penalidades, autuações, etc e tal, com o fisco, né? Então, grande preocupação é sim estar certinho para a Receita Federal não vir com autuação, fazer multa, etc e tal. A gente sabe que já está difícil se manter com pagamento de imposto, manutenção da empresa, etc e tal, e de repente vem uma multa por algum descuido que tem. Então vamos falar sobre isso, sobre esses cuidados que você deve ter. Primeiramente, a questão que Receita Federal é a movimentação PIX. Hoje quase ninguém faz mais transferência, inclusive a gente foi até fazer uma transferência um dia desse, fazer um teste, vamos fazer uma transferência aqui, e já foi direto para o Pix, ele não faz transferência. Então, o Pix está dominando aí, né, a questão de pagamento, de recebimento, né, às vezes até o boleto, o pessoal pede, pô, dá um boleto com QR Code, então tem que com o QR Code para poder aí, já fazer o pagamento, né. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Qual a grande questão? Movimentação Pix, vamos lá. Na empresa, vamos falar sobre empresa, claro, nosso canal aqui sobre empresa, vamos falar sobre empresa. Então, a movimentação Pix da empresa, né, ela tem que ser sempre monitorada. Por quê? Porque se realmente for uma prestação de serviço ou uma venda de produto, então se é receita tem nota fiscal. Se é nota fiscal, né, então tem que pagar os impostos. Então a grande questão é o seguinte, muita gente acaba tendo essa movimentação Pix, né, movimentação, transferência ali direitinho e acaba não emitindo a nota fiscal. A Receita não vai saber, vai. Tá? Já tem uma decisão do STF de alguns anos atrás que a Receita ela recebe essas informações através da e-financeira. E-financeira é uma declaração que o banco envia mensal e trimestralmente toda a movimentação de quem movimenta as contas bancárias. Então a Receita sabe que tu tem 50 mil de movimentação, ela não sabe para quem é, porque é sigilo fiscal. Porém, se ela pega 50 mil de movimentação, né, estamos falando 50 mil, 30 mil, enfim, só um exemplo, né? E aí ela vai pegar o que? A sua nota fiscal declarada. Aí vai olhar assim, opa, peraí, tem uma movimentação de 50 mil, tem 20 mil de nota? Do que é esse valor aqui? Aí vai verificar, aí pode, de repente, o que aconteceu com alguns dos nossos clientes, né? E ser notificado pela prefeitura para justificar os valores que estão em conta corrente que não batia com a base de cálculo de imposto. E era omissão de informação. Era só negação. Então a gente não tem o controle desse cliente, da conta bancária, no caso, né? Que a gente não faz a contabilidade em si, de balanço, enfim, só fazia a parte fiscal. Então ele pegava e emitia nota fiscal apenas de uma parte, né? Pagava um imposto menor, porém, na conta corrente o valor estava bem maior. E essa é a grande questão, né? Que as pessoas estão movimentando tanto CNPJ, também até pessoa física, então acaba que vai ter uma grande fiscalização em cima disso. E esses cuidados que tu tem. Então o primeiro cuidado que você deve ter é ter esse controle entre movimentação bancária, venda de serviço via Pix com a nota fiscal. Então tem que estar sempre batendo esses valores com valor de diferença discrepante, vai ser fiscalizado. Hoje, amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos a Receita Federal pode sim te pedir informação. Quando ela te pergunta, ela fala, olha, lembra lá, né, 2 anos atrás? Pois é, tem uma diferença aqui, ela pode cobrar nos últimos 5 anos. Então essa que é a grande questão. Então a primeira coisa, além disso, né, uma segunda dica é ter uma contabilidade, é ter um financeiro organizado com isso, para você pegar o financeiro, passar para a contabilidade fazer todos os procedimentos corretos. Se tu tem o financeiro todo organizado, entrou dinheiro, tem nota, né? Fez venda, tem nota, tem todas as entradas de dinheiro mapeadas do que é para a contabilidade identificar, fazer o lançamento contábil, fazer o livro fiscal, fazer a declaração conforme está o financeiro. Então se tu tem o financeiro organizado, manda para a contabilidade vai deixar tudo em dia. Tem uma fiscalização, está aqui o documento da contabilidade, está aqui o financeiro, está aqui para a fiscalização. Quem não deve, não tem. Então, essa é a grande questão. Então, o primeiro passo para você evitar aí esse risco de multas, risco de penalidades, que é o nosso bate-papo aqui, é ter essa contabilidade, esse financeiro ajustado, uma contabilidade com o financeiro ali bem direitinho ajustado, tá? Outra coisa que a gente mapeou aqui, então os clientes aí tiveram um grande índice ano passado, 2023, né? Que são o grande problema, né? É o atraso de impostos. A gente sabe que está difícil, o mercado está difícil conseguir cliente, cada vez uma concorrência maior, o imposto está alto, tudo está tudo agora, compra o Shein, né? Compra
compra produtos não sei de onde, paga imposto, tem imposto sobre isso, tem imposto. Realmente, né, a cada vez mais o leão está mais feroz. Porém, muita gente acaba tendo essa movimentação, mas não está pagando imposto. Então, sempre no final do ano, né, tem um refis, porém não tem mais esse refis, porque só pode ter refis no ano que não é eleitoral. Esse ano, 2024, vai ter o ano fiscal da eleição municipal. Então, possivelmente não vai ter refis, e não conte sempre com refis. Então, muita gente acaba aí atrasando o imposto e cai numa fiscalização, né? Nós recebemos algumas cartas da prefeitura, porque a prefeitura não estava recebendo a parte que é da prefeitura do Simples Nacional. Vamos verificar, a gente sabia que o cliente estava em débito com o Simples. Então, nós falamos com o cliente para fazer um parcelamento. Então, quando você está em dias com a Receita, pagando o imposto direitinho, você não vai ser perturbado pela Receita Federal, tá? Então, quando você deixa de pagar o imposto, vai ter ali no sua caixa postal no ECAC, que a gente monitora, vai ter uma notificaçãozinha chegando na porta da empresa, que é aí o correio para assinar, que é a notificação por atraso de imposto. Então, para evitar essas multas, para evitar ir para a dívida ativa, o imposto você vai para a dívida ativa, tá? Então, para evitar essas penalidades, você tem que ter sempre o imposto em dia. Pô, trazer 3 meses de imposto, pago o último, dá para parcela logo, mas não deixa juntar um monte de imposto, porque o juros de imposto está alto. Então, o imposto hoje é um imposto que já é caro, mais a Selic, mais multas de juros e correção. Então, a Selic hoje está 10%. Então, já fica caro tu pagar o imposto. Então, teve cliente aqui, pô, Flávio, eu pulei um mês aí, não paguei imposto, a gente foi fazer o recálculo, os juros lá em cima. Ele falou, não, tá errado, não tá certo. Nós mostramos o cálculo, mostramos que o juro realmente está alto. Então, evitar esses atrasos de pagamento do imposto é uma coisa que vai evitar você receber notificação da Receita Federal, tá bom? Outra coisa é ter uma contabilidade mais especializada. Por exemplo, a gente tem aqui uma contabilidade especializada em algum nicho. Personal trainer, programador, nutricionista, psicólogo, infoprodutor, pessoal com venda de e-book, porque o e-book tem uma redução de ICMS, o e-book em si, tanto o livro digital quanto físico, ele é isento de ICMS, então tu não paga o imposto cheio, mas tem que saber fazer a tributação, fazer a escrituração, fazer a declaração. A gente tem essa especialização em cima de algum nicho, psicanalista, etc e tal. Então, quando você tem uma contabilidade especializada naquela sua segmentação, a contabilidade entende as dores e entende a legislação daquela atividade para poder você ser uma empresa com o menor tributo possível e sempre com o envio das declarações em dias, com as declarações corretas. Porque é muito difícil você, uma das áreas que a gente não atende, material de construção, construtora. Então essas atividades, que são um pouco mais problemáticas, para a gente não vale a pena, porque a gente não é especialista nessa área e também não tem interesse. Então quando você tem uma contabilidade especializada nessa área, é uma vantagem muito grande para você, porque ele sabe onde é que estão os problemas. Por exemplo, programadores, e a gente tem programadores que fazem serviço posterior, é uma tributação diferente, porque posterior não tem ISS, e já tem prefeitura fiscalizando. Por que não tem recolhendo ISS? A gente apresentou toda a documentação, escrituração, nota fiscal, procedimento, e conseguimos comprovar que a nota era posterior, e aí não teve nada mais do que só apenas uma assinatura lá e a autuação não existiu. Então foi apenas uma correção ali, apenas uma informação, entendeu? Então tem essas situações que uma contabilidade especializada na sua área vai trazer vários benefícios para você não ter problema. Então uma das dicas aí de você não ter problema com o fisco, né? Essas penalidades com o fisco, é ter essa contabilidade especializada, né? Outra coisa é saber usar as ferramentas tecnológicas, né? Então vamos supor, como é que funciona? A questão do Pix. Vamos bater nessa questão do Pix aqui nesse bate-papo. Beleza, então eu tenho o Pix, beleza. E como é que eu posso monitorar se minha conta bancária? Pô, todo dia eu tenho que entrar no banco, entrar no banco. Não, você pode ter um sistema financeiro integrado com o seu banco, que toda vez, né, quando muda o dia, né, quando é no dia seguinte, o banco, esse sistema aí importa automaticamente do seu banco, né? Tem alguns que é manual, você vai, importa o extrato e bota lá, e aí puxa todos os teus extratos e tu já vai identificando. Então, esse próprio sistema financeiro, ele também emite a nota fiscal automático. Então, caiu, tu pode emitir um boleto, tu pode mandar um Pix, pode mandar um link, e no pagamento, ele já emite a nota fiscal automaticamente. Isso evita você ter problema de recebimento e não ter essa nota fiscal. Então, o uso da tecnologia também é uma das técnicas, uma das dicas
que a gente tem para poder evitar umas penalidades com a Receita. Evitar o quê? Evitar a advertência, evitar a autuação, evitar multas, evitar fiscalização, é ter um desses ferramentas financeiras, tá bom? Então vamos concluir aqui também uma coisa que a gente pode comentar sobre atualizações na legislação, né? Por exemplo, teve agora o marco do programadores, né? Então programadores, para quem tem sistema de programadores para game, ele tem uma tributação que vai poder até ser MEI. Então a gente está em cima disso, como tem vários programadores, a gente também está em cima de outras atividades que a gente trabalha sempre monitorando para que as atualizações a gente repasse para o cliente para não ter problema, porque muitas das vezes o cliente lá ele não sabe de contabilidade, ele não sabe das atualizações da legislação, e quando há uma alteração de alguma coisa, a contabilidade tem que estar preparada para passar essas informações. Por exemplo, desde setembro de 2023, as empresas são obrigadas a fazer a declaração do lucro mensal das empresas. Então, se a empresa está tendo lucro mensal tirado pelo próprio titular ou dos sócios, essa informação tem que ser enviada mensalmente. Tem gente que veio de outra contabilidade e não sabia disso. Eu tiro o lucro todo mês, mas ninguém me falou nada. Quer dizer, já não estava atento à atualização da legislação. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos só recapitular para a gente finalizar, tá? Cuidado com o Pix, com a movimentação Pix e nota fiscal, manter uma contabilidade, uma financeira organizada para passar para a contabilidade, evitar multas e atraso de impostos, para evitar atuações, para evitar aquela cartinha, para evitar entrar no ECAC, evitar as notificações, tá? Contratar um contador especializado na área e usar ferramenta tecnológica como um sistema financeiro para você evitar que tenha recebimento sem ter a nota fiscal, que é o grande problema do movimentação Pix. Ter essa diferença, tá bom? Espero que você tenha gostado, aprendido essas dicas de como evitar cair na malha fiscal, como evitar multas e penalidades com o fisco. Você que não conhece do nosso trabalho pode conhecer através do nosso WhatsApp, aqui embaixo tem o nosso WhatsApp, entre em contato conosco, vou estar ali atendendo, ver sua atividade, ver seu faturamento e a gente conseguir fazer uma assessoria completa para você, tá bom? Te espero no próximo domingo, um bate-papo de domingo aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.